Bondade me seguirá, Senhor. Eu me reparti de novo. Todas as vezes que Deus quer usar uma pessoa para um propósito, Ele vai tirar essa pessoa da sua zona de conforto. Em 2014, eu estava numa zona de conforto. Eu era ministro de louvor, líder do louvor, diácono na Lírio Varginha, e tudo tranquilo, feliz. Minha esposa na igreja, meus filhos. Depois de uma espera de 6 anos para que ela se tornasse serva do Senhor. E agora ela servia no Kids. E houve uma preocupação no meu coração, porque ela servia 2 vezes no Kids e 2 vezes ela ficava no culto, no domingo. E Deus falou ao meu coração: por que você não ministra a sua esposa, seus filhos, da sua casa? E Deus me deu uma direção de nós começarmos a fazer um culto doméstico, eu, Letícia, Gabriela e Mateus. E eu fiz dessa forma para suprir uma ausência das ministrações que a minha esposa estava perdendo nos cultos. Bom, em 2013, o Mel, que era meu vizinho, e ele tinha me convidado várias vezes para ir para Lírio Varginha, onde ele era ministro de louvor. Porém, eu estava muito distante dos caminhos do Senhor e não quis aceitar nenhum convite dele. Até que chegou janeiro de 2014 e eu tinha destruído muito a minha vida, a minha família, já tinha perdido tudo. Então eu decidi colocar tudo nas mãos de Deus e recomeçar. Foi aí que o Melk, nessa época, me convidou para poder estar na casa dele, junto com a família dele, começar a fazer uns cultos de sexta-feira. Na primeira sexta eu fui, na segunda sexta-feira eu não pude ir porque a Larissa, bem pequena, estava dormindo, estava chovendo, e eu convidei para poder fazer o culto na minha casa. E ali, a gente sem saber de nada, foi o primeiro culto na cozinha e poucas pessoas, só a gente, a família dele. E decidimos fazer na próxima sexta-feira também, convidar uma pessoa, algum familiar. E acabou que minha mãe foi e após isso meus irmãos foram. E começamos a sair da sala, já tinha saído da cozinha, da sala, agora fomos para a garagem. E toda sexta-feira a gente começou a fazer um culto, sem saber onde que isso ia parar, sem saber o que ia acontecer, mas isso eu fiquei muito grato a Deus, porque ali Deus começou a mudar a minha vida, começou a me dar um novo sentido na minha história e começou a colocar a alegria do coração dele no meu viver. E essas sextas-feiras foram muito impactantes para mim, porque começou a vir primeiro família, depois vizinhos, e depois disso amigos, e depois disso pessoas que eu jamais imaginei que entrariam na minha casa, para mim pessoas desconhecidas. E isso durou aproximadamente 1 ano fazendo isso, até que não comportava mais ter pessoas na minha casa, na minha garagem. E aí nasceu a necessidade de irmos atrás de um lugar para fazer a igreja. Em 2015, houve a necessidade de mudança de espaço. O espaço da garagem para um novo espaço. Porque na garagem já não cabia mais as pessoas, já estava ficando um lugar desconfortável e nós precisávamos de um espaço maior para atender a quantidade de pessoas que ali se encontravam. Para a igreja Lírio dos Vales Parelheiros foi um gigante que nós imaginávamos. Conversamos antes, o pastor Melquisedeque, o pastor Sidney e o Fabiano, eles foram atrás de algum lugar, apresentaram para ele, o pastor Sidney, uma pequena garagem, e o pastor Sidney não aprovou, porque era muito pequeno o espaço e nós estávamos vendo o tamanho do gigante, e na verdade esse gigante aí não era tão grande. E aí nós achamos outro espaço. Quando chegamos no outro espaço, o primeiro culto que teve lá, nós fizemos sentados em cima de latas, não tinha nenhum acabamento, não tinha reboco, não tinha som, só tinha o pastor, que não era pastor na época, era presbítero, e o violão, e mais alguns irmãos lá, que era um total de 12 pessoas. E ali chegamos naquele local, naquela rua sem saída, uma rua que nem era pavimentada, e a igreja começou a sua história. No primeiro dia de culto,
Antes de começar o culto, passou um irmão lá, e esse irmão nunca mais apareceu na igreja. Ele simplesmente falou que Deus tinha enviado ele lá para devolver o dízimo dele. O dízimo dele era quase o valor total do aluguel, algo que nós estávamos muito preocupados. Nós pensávamos que era um gigante. E aí depois a igreja Lírio Varginha ajudou, investiu na reforma, o pastor Diego também investiram na reforma. A igreja Varginha, ela pagou o aluguel da igreja Parelheiros durante 6 meses. Com o passar do tempo, nós vimos que aquele espaço não era tão grande quanto nós pensávamos que era. Mas Deus foi operando e fazendo milagres naquele lugar, a rua foi pavimentada, pessoas naquela rua foram alcançadas por Deus e foi o começo dali por diante. A Lírio começou com 1 a 1. O pastor Melk sempre nos ensinou que cada pessoa que chegava era muito importante. Então, ele nos ensinou que deveríamos receber bem essas pessoas, tratar com muito amor e mostrar para elas que elas são importantes, que não seria só mais uma pessoa chegando, mas que fosse marcada por Deus, assim como nós também quando chegamos. Então, essa essência, né, foi gerando aí dentro de nós, e a cada dia a gente procurava fazer isso por cada pessoa que chegava. E iniciamos ali, né, esse cuidado. E em 2016 nós já tínhamos ali várias pessoas chegando, sempre uma pessoa acabava representando uma família, porque esse que chegava trazia outro, que convidava mais um. E a igreja foi tomando forma, foi enchendo, e havia dentro de nós sempre esse desejo de marcar aquela vida, que ela fosse importante, que sentisse a presença de Deus ali através de nós, através do Espírito Santo que estava em nós. Então, aos poucos iam surgindo ali algumas necessidades. Por exemplo, as pessoas chegavam, a gente dirigia até os lugares, a gente levantava para as pessoas sentarem, né? E dias de chuvas, né? A gente pegava os nossos próprios guarda-chuva para poder essas pessoas entrarem, né, até para o culto. Daqui a pouco tinha outro pensando na questão do estacionamento, porque era uma rua sem saída e as pessoas chegavam, volume de carros, então foi também organizando, aí os irmãos iam para estacionar os carros das pessoas que chegavam. Então, uma gentileza gerando uma outra gentileza, e a cada dia a gente ia servindo ali com amor. Uma coisa interessante também é que nós não tínhamos o voluntariado, né, nesse tempo, mas a gente fazia uma recepção, né, para aquelas pessoas que chegavam, os visitantes, os novos membros. No final do mês a gente fazia um bem-vindo. Então a gente fazia assim aquele dia especial, né? Separávamos ali um tempo para preparar algumas coisas e fazíamos um café para recepcionar. E ficava marcado, porque ali a gente tinha um momento que o pastor sentava com aquelas pessoas, batia um papo bem descontraído, um momento em que a gente tinha de comunhão ali com aquelas pessoas, né, no momento do café. Então era muito interessante isso, porque isso aproximava, né, uns dos outros. E isso foi por muito tempo. Às vezes a gente também tinha aquela preocupação de saber se a pessoa estava voltando, se a pessoa estava gostando, né, do ambiente, porque a gente sabia que a pessoa bem recebida ali, ela ia estar pronta preparada, né, o coração para ouvir a palavra de Deus. E algo que a gente fazia também era ligar para as pessoas.
A gente ligava, né? Pegava o contato daquelas novas pessoas que chegavam e ligava, o pastor ligava, eu ligava, e a gente perguntava se ela tinha gostado, se ela estava se sentindo bem, se precisava de algo. E com isso, todo esse cuidado foi atraindo mais e mais pessoas, porque na verdade esse cuidado foi um presente de Deus para nós, porque foi o próprio Deus que inspirou esse amor, essa essência da Lírio Parelheiros. E a Lírio Parelheiros foi tendo assim essa identidade, sabe? Essa identidade do amor, do carinho, da gentileza. E passado esse período, aí sim, em 2017, iniciou o voluntariado, né, na igreja. Então, iria ter as áreas separadas com os líderes, com aquelas atividades de cada área. Mas, na verdade, nós já estávamos nesse caminho, nós já estávamos fazendo, né, praticando o voluntariado, e isso foi mais organizado, né, com o tempo. Cada líder ali com o perfil de algumas áreas, e aí foi tendo esse desafio, né, de preparar novos servos, novos voluntários. E o nosso lema sempre foi todos por uma alma. Cada pessoa que chegava tinha que se sentir importante para Deus, valorizada por Deus, e também que essa pessoa pudesse continuar essa essência do amor, do cuidado pelo outro. Então esse foi um desafio para cada um de nós, porque daí já nós não estávamos somente em nós precisávamos, através do Espírito Santo, levar esse amor, continuar levando esse amor. Então o 1 a 1 nunca deixou de ser a marca da Lírio, o cuidado com cada pessoa que chega. E esse voluntariado foi sendo desenvolvido, foi aí sim criou as áreas do estacionamento, né? A recepção interna já tinha ali pessoas na recepção sempre abraçando, mas ali já foi como uma área de voluntariado para que outras pessoas também pudessem fazer o mesmo, continuar, porque no pensamento, né, que nós aprendemos através do Espírito Santo, do nosso pastor Melk, é que não podia ficar em nós. Aquilo que Deus fez na nossa vida, nós precisávamos levar para outras pessoas, para que não ficasse assim somente naquele clubinho, naquele pouco de pessoas, mas que pudesse expandir para outras pessoas, para que outros também pudessem chegar. E o voluntariado foi sendo aperfeiçoado a cada dia, os novos servos foram aprendendo isso também, que precisava continuar com a gentileza, com o amor, com o cuidado, que a tarefa sendo feita, ela vai ter um caráter, ela vai ter um propósito, tem que chegar num propósito, e essa tarefa precisa ser feita de uma forma CIR. Então essa identidade, né, da Lírio, principalmente da Lírio Parelheiros, nós fomos criando, ela foi desenvolvida dia após dia, colocando em prática esse amor que Deus, Ele mesmo derramou sobre nós, essa essência, e é por isso que, para a glória de Deus, hoje nós chegamos nesse espaço maravilhoso, e a cada dia vão sendo criadas novas áreas, né, sendo que lá atrás, né, a recepção interna, o estacionamento, o aprisco, o relacional, o staff, todas essas áreas que hoje nós vemos aqui sendo aplicadas, é uma área de voluntariados de servos, né, para servir o próximo. Sempre teve já e foi aperfeiçoada a cada dia, e por isso nós estamos aqui, e Deus tem trazido tantas pessoas para também provar desse amor, viver esse amor e transbordar esse amor. Eu tenho um privilégio muito grande de fazer parte dessa história, e eu não tenho assim palavras, tanta gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito, porque Ele também já fez, e o que Ele ainda há de fazer através das nossas vidas e de outras vidas que ainda vão chegar. 2018 foi um ano crucial, onde nós tivemos a nossa primeira repaginada, foi a primeira reforma que nós fizemos na nossa antiga casa, e era um desafio
Para aquele momento, 10 mil reais para fazer uma reforma era muito dinheiro mesmo. Mal nós sabíamos do que viria pela frente, mas eu tive que sentar com a diretoria e convencê-los a investir nessa primeira reforma e ficou aí do jeito que vocês estão vendo, muito legal. Em 2019 foi quando eu cheguei na Lírio Parelheiros e foi um ano que a Lírio já estava decolando, onde já tinha muita salvação de almas, famílias sendo transformadas, a presença de Deus em todos os cultos era palpável, um tempo que foi loucura ver salvação antes da palavra, salvação depois do louvor, e foi um ano incrível. E foi um ano também que a Lírio passou a ter 2 cultos no domingo, e onde a Lírio continuou nessa crescente. No início de 2020, a Lírio Parelheiros estava vivendo um momento incrível. A casa lotada em todos os cultos, 2 cultos ao domingo. O pastor estava comentando, de repente, de fazer 2 cultos na sexta-feira, porque um culto só já não estava dando conta. Estávamos vivendo um momento maravilhoso. E, de repente, surge a pandemia, surge o Covid e a necessidade de ir para o culto online, de transmitir o culto. Até então, a Lírio Parelheiros não transmitia culto. Nós não tínhamos transmissão dos cultos, era apenas culto presencial. E do dia para a noite, terminamos um culto de domingo, sem saber o que seria no próximo culto, todo mundo esperando um culto presencial na sexta-feira. E de repente vem a notícia que precisaríamos transmitir esse culto. Naquela época, a igreja não tinha internet. E eu me recordo que eu comentei com o pastor Mel, que foi: pastor, lá em casa a gente tem uma internet legal lá, se precisar, tiver necessidade de transmitir algum culto, minha casa está aberta. Mas de verdade eu não imaginei que isso aconteceria. E eu me recordo, uma quinta-feira antes do culto da sexta, ele me ligou e falou: Sansan, aquele convite ainda está de pé, porque vamos precisar transmitir o culto de amanhã e nós estamos querendo fazer na sua casa. Eu falei: claro, as portas estão abertas. E ali na sala da minha casa, o pastor Melco sentado ali no sofá, ali foi a primeira transmissão da Lírio Parelheiros, aquele momento incrível e marcante, e que se estendeu por alguns meses, até que se instalasse a internet lá na Lírio Parelheiros, na nossa casa antiga. E depois que instalou a internet, demorou um tempo para fazer alguns testes e nós podemos transmitir realmente da igreja. E foram cultos marcantes. 2020 foi um ano de muitos desafios e era tudo muito novo, né? Nós não sabíamos fazer aquilo. Aliás, nenhum pastor sabia fazer isso. Transmitir um culto para uma igreja que não estava presencialmente, né? Falar com a câmera, estar de frente para uma câmera, imaginando que todas as famílias estavam do outro lado, é certo que isso foi muito desafiador. E nós fomos aprendendo dia após dia a lidar com isso. Por exemplo, aprender que aquilo que estava acontecendo era um culto ao Senhor, que não era simplesmente uma transmissão, e levar aquela atmosfera que nós estávamos sentindo ali para a casa das pessoas, e ver os testemunhos de pessoas que estavam sendo abastecidas pela palavra de Deus em um momento onde havia muita desesperança, muito caos, muita morte, e nós estávamos levando vida e esperança para os lares. Mas eu confesso que doía muito estar longe das pessoas, longe da igreja física, né, presencial. Foi um tempo muito importante, porque nós aprendemos que estar junto não é estar no mesmo lugar, mas sim estar no mesmo propósito. Todos nós achávamos que a igreja ia se enfraquecer, né, pela ausência do presencial ali, que a igreja ia diminuir na quantidade de pessoas, e Deus nos surpreendeu. Deus nos surpreendeu de uma forma soberana, porque a igreja manteve-se firme, manteve-se forte. Os nossos números nas lives eram números altos, e a igreja abraçou mesmo esse projeto da transmissão online. Eu glorifico a Deus também por pessoas que muitos se sacrificaram para que isso acontecesse. A equipe
que estava presente sempre nos cultos, louvor, todos aqueles que se preocupavam tanto com a sua saúde, porque a gente não podia vacilar com a nossa saúde, porque se um ficasse doente, ele poderia contaminar toda a equipe, então nós tínhamos muito cuidado, cada um tomando muito cuidado para não pegar, não contrair a Covid, em especial em memória, né, o nosso irmão Vinícius, que trabalhou muito, né, nesse tempo, hoje está no céu com o Senhor, que faz muita falta até hoje, mas foi um tempo assim muito precioso. Eu glorifico a Deus pela igreja que se manteve coesa, que se manteve forte, e pelas pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. E em 2021 nós ainda estávamos na pandemia. Nesse momento começou a liberação, né, dos cultos agendados. O governo começou a liberar, se eu não me engano, 40% da capacidade da nossa igreja. Nós ainda estávamos vivendo aquele clima tenso ainda, todo aquele cuidado, toda aquela precaução. Na parte da multimídia, a live ia crescendo, a gente ia se adaptando a esse novo modelo. E com essa liberação do governo, esses 40% de igreja, eu lembro que foi um período onde as pessoas ficaram muito eufóricas assim, para estar na igreja de novo, depois de mais de um ano sem frequentar os cultos. E nós tivemos que fazer agendamentos nessa época. Começamos com um link onde ia para um site lá, que a gente liberava, acho que meio-dia, se eu não me engano, e dava 5 minutos, já não tinha mais gente, eram 20 vagas no começo, 5 minutos acabava tudo. Depois nós fomos para o modelo do WhatsApp, era meio-dia, liberava, no máximo meio-dia e meio, já estava tudo super lotado, que dava entre 40 pessoas, 50. Eu lembro que em novembro, mais ou menos, novembro de 2021, o nosso governo liberou o acesso novamente às igrejas, aos comércios, e aí a igreja voltou em peso para participar, para cultuar. Eu lembro que em pouco tempo assim a igreja lotava, era sexta-feira o culto lotado, domingo mais ainda, e a gente foi finalizando o ano de 2021 com cultos extremamente cheios da glória de Deus. As pessoas voltaram muito mais sedentas e querendo participar desse presencial depois desse período difícil de pandemia, onde ficamos ali a maioria do tempo cultuando online. Como o Nilson bem disse, final de 2021, a igreja já estava superlotada e nós precisávamos de um novo espaço. E Deus nos mostrou o espaço onde nós estamos, e ali começaram, né, as conversações, as negociações, as dificuldades, os desafios. Era muito certo que o inimigo não queria nos dar esse espaço, porque ele sabia que nós iríamos ser muito relevantes nesse lugar e que Deus iria salvar muitas vidas, resgatar muitas pessoas e transformar histórias neste lugar. Deus nos deu, né, a bênção de alugar esse espaço. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o quão importante foi a participação do nosso pastor-presidente, Diego Menin, advogado da Lírio, doutora Keila, que nesse processo estiveram junto conosco, lado a lado, e nos auxiliaram em todos os momentos para que isso fosse possível. E chegou o grande momento de assinar o contrato, e foi algo muito rápido, mas após a saída, né, do proprietário, alguém perguntou a mim: pastor, você está feliz por ter recebido a chave da vitória? E eu disse: não é a chave da vitória, é a chave para abrir o ringue onde vai começar as lutas. E começaram as reformas, Deus foi nos direcionando. Houve momentos em que os recursos eram escassos e a demanda era enorme. Foi um tempo onde a igreja se envolveu de uma forma assim, inspiradora. Pessoas faziam de tudo e mais um pouco para que esse lugar chegasse a esse nível de excelência. E isso não foi feito por uma pessoa ou duas pessoas, isso foi feito por todos. E isso faz muito sentido quando nós ouvimos aquela frase do pastor Diego, que ele diz que a Lírio não cresce sobre o talento ou esforço de alguns. A Lírio avança e cresce sob o esforço de todos. E após um ano em meio às obras, chega o grande dia de fazer a pré-inauguração, dia 3 de dezembro, onde nós fizemos a conexão geral com todos os membros e voluntários. E no dia 15 de dezembro nós estávamos inaugurando oficialmente a Lírio em Parelheiros, no novo espaço. 2023 foi o ano em que nós vimos na prática tudo aquilo que Deus tinha dito a nós quando nós estávamos na reforma. Deus disse que iria trazer pessoas quebradas e que Ele iria reconstruí-las
famílias desestruturadas e Ele iria estruturar. Pessoas que estavam pensando em tirar suas vidas e destruir suas histórias, e o Senhor iria dar vida e construir as suas histórias. Pessoas que iriam passar de ônibus na frente desse prédio, desesperançadas, iriam descer, iriam vir conhecer, serem transformados pelo Senhor, trazerem suas famílias. E 2023 Deus começou a fazer tudo isso diante dos nossos olhos. Mais de 1000 almas decidiram-se por Jesus neste lugar. Mais de 200 batismos foram feitos. E agora em 2024, iniciando o 10º ano de nossa igreja, eu olho para o futuro e o futuro é lindo. O futuro ele é inspirador. O futuro ele é desafiador, sim. Existem gigantes muito maiores que nós, mas o mesmo Deus que nos fez entender que derrubou esse gigante, o mesmo Deus que nos mostrou que Ele derrubou os gigantes do passado, é o Deus que vai derrubar os próximos gigantes. Parabéns a todos vocês que fazem parte dessa história e que venha o futuro, que venham os gigantes, que venham as batalhas, porque o Senhor está à frente. Ele é o Senhor poderoso nas batalhas e Ele vai nos dar vitória. Iniciando o 10º ano, e eu espero que daqui a 10 anos nós possamos estar simplesmente olhando para esse tempo e sorrindo e dizendo: Deus superou e superabundou as nossas expectativas. Deus abençoe a todos vocês, amo vocês, eu sou o pastor mais feliz do mundo. Meu Deus! Meu Deus! A glória dele está sobre a casa. Digno tu és.